Meus irmãos, é com muita alegria que nós damos as boas-vindas a todos quantos já estão conosco nesse santuário, e esta saudação é extensiva àqueles que nos acompanham à distância, através do rádio ou através da internet. Como é bom recebê-los para cultuar ao Senhor neste dia, e eu gostaria de, nesse momento inicial do culto, fazer alguns lembretes, algumas comunicações com relação às atividades da igreja. Quero lembrar que, como no próximo domingo é o último domingo do mês, e a quarta-feira, a última quarta-feira desse mês, nós teremos culto matutino na próxima quarta-feira pela manhã. Portanto, estaremos juntos a partir das 6 horas da manhã para começar o dia orando. É o primeiro culto matutino deste ano de 2016. Esperamos a presença de todos os irmãos para esse tempo dedicado à oração. E no próximo domingo, último domingo do mês, teremos pela manhã a Assembleia Ordinária da Igreja. Aproveito para lembrar que a Comissão de Finanças terá um encontro na próxima quarta-feira, após o culto de oração. Esperamos que os membros dessa comissão estejam presentes para o culto e participem dessa reunião. Queremos lembrar o acampamento da igreja, estamos nos aproximando dele. Se o irmão ainda não fez a sua inscrição, providencie. Ainda há algumas vagas disponíveis, inclusive para o alojamento, mas não são muitas. Esperamos que os irmãos agilizem a sua inscrição. Lembrando aquele apelo que temos feito para os irmãos que não participam integralmente do acampamento, em termos de hospedagem e alimentação, mas que estão lá nas casas ou que passam o dia lá. Nós temos pedido aos irmãos que façam sua inscrição a um valor simbólico, apenas para ter acesso ao material do acampante, as informações sobre as atividades e programações, e assim o irmão pode participar plenamente do acampamento, mesmo não estando hospedado ali em Capungópolis, ou mesmo não participando daquelas refeições. Lembrando que aqueles que passam o dia lá podem fazer suas refeições na cantina, que funciona fornecendo refeições avulsas. Por falar em passar o dia, eu quero estimular os irmãos que não podem passar o tempo todo ali em Capungópolis para irem passar o dia. É muito bom. É possível participar das programações, ter o encontro, a confraternização, passar o dia naquele lugar agradabilíssimo. Inclusive, os irmãos podem ficar para o culto da noite. Temos tido uma boa experiência, porque muitos irmãos permanecem até o culto da noite e saem do acampamento depois do culto da noite. Nós temos tido experiência de ter até 30 carros saindo em comboio após o culto, que dá segurança, tranquilidade aos que estão saindo, e naturalmente assim os irmãos podem participar da programação plenamente. Então esperamos que os irmãos participem e aproveitem ao máximo. O acampamento é sempre uma excelente oportunidade para darmos início às atividades da igreja, para começarmos a explorar o tema do ano, e por isso a presença e a participação dos irmãos é tão importante, tão significativa. Aproveito para lembrar também que nós temos ainda algumas agendas de 2016 disponíveis. O Pão Diário, o livro de meditações, nós não os temos mais, já foram todos adquiridos, mas temos ainda alguns exemplares da agenda 2016 para os irmãos que desejarem adquirir. No Ponto do Verbo, podem adquirir após o culto ou ao longo da semana na secretaria da igreja. Aproveitamos para lembrar também que este ano a nossa igreja receberá a Assembleia da União Feminina Missionária Batista de Pernambuco. A Assembleia acontecerá no terceiro sábado de março, e esperamos a igreja mobilizada para receber bem a esse grande evento, e esperamos as mulheres da igreja envolvidas. Queremos que todas as mulheres da igreja se inscrevam para a Assembleia, não só aquelas que participam da MCA, mas todas as mulheres da igreja inscritas. Queremos um número recorde de participantes dessa Assembleia, de representantes da Capunga nessa Assembleia que acontece no dia 19 de março. As inscrições devem ser feitas, os irmãos podem procurar a irmã Maria Marques ou a irmã Ângela, e assim providenciar a sua inscrição o mais rápido possível para esta programação da União Feminina Missionária Batista de Pernambuco. Bem, feitas estas comunicações, estes avisos, nós vamos, neste momento, orar silenciosamente ao som do prelúdio, preparando-nos para cultuar ao Senhor.
Coloquemos-nos de pé para a leitura da Palavra de Deus. Nós a faremos em uníssono no texto extraído do livro do Apocalipse, no capítulo 4, em seu versículo 11. Leia. Mas também por recebermos, Senhor, a Tua bondade, por reconhecermos, Pai, que ages para conosco de acordo com a Tua misericórdia. Por isso nós nos colocamos diante de Ti, agradecidos, Senhor, reconhecendo também nossas limitações e fragilidades, pelas quais suplicamos o Teu perdão. E ao pedir-te perdão por nossas falhas, nós suplicamos que recebas a nossa adoração, que ouças as nossas preces e que fales ao nosso coração através de cada parte deste culto. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém.
Queremos, nesse momento, registrar a presença de algumas pessoas que estão entre nós a nos visitar. Sempre comentamos que o mês de janeiro é marcado pela ausência de muitos irmãos que, por motivo de viagem, se ausentam, estão fora da cidade, nós não os temos entre nós. Somos um pouco compensados pela presença de alguns outros irmãos e amigos que, passando pelo Recife, nos dão a alegria de sua presença. É possível que haja entre nós, portanto, algumas pessoas de outros lugares, de outras cidades, mas certamente também há pessoas daqui da cidade do Recife que nos dão a alegria de sua presença conosco. Por isso eu gostaria de, neste momento, conhecer as pessoas que não são, pelo menos não são ainda, parte da Capunga, mas que estão conosco nesta noite, dando-nos a alegria da sua presença. Eu lhes pediria, por gentileza, que se colocassem de pé em seus lugares. Gostaríamos de vê-los daqui, de identificá-los. Aquelas pessoas que nos visitam nesta noite, por favor, coloquem-se de pé. Temos várias pessoas presentes. Permaneçam de pé por alguns instantes, não se assentem ainda. Alguém próximo a você vai cumprimentá-lo, já que eu não posso chegar até aí. Será uma forma de dizer que você é muito bem-vindo. E nossa equipe de recepção fará chegar às suas mãos um cartão de boas-vindas. O cartão é uma lembrança deste encontro, no qual você poderá conhecer um pouco mais das atividades da igreja e, se você nos permitir, terá também a possibilidade de termos contato com você. Por isso, há uma parte onde você pode colocar os seus dados pessoais e entregar aos pastores após o culto. Muito obrigado a cada um de vocês por sua presença. Podem se sentar. Que Deus os abençoe no decorrer deste culto. O culto ao Senhor é sempre uma oportunidade quando podemos adorar ao Senhor, quando podemos ouvir a sua voz através dos hinos que são apresentados, através da sua palavra lida, através da mensagem explanada. Mas também é uma oportunidade para irmos a Deus em oração. É o momento quando podemos colocar diante de Deus aquilo que está em nosso coração, derramar o nosso coração diante dele, algumas vezes para pedir por algo que nos preocupa, nos aflige, ou expressar alguma ansiedade que há em nosso coração. Aliás, a Bíblia diz justamente isso, que não devemos andar ansiosos, mas que tudo deve ser colocado diante de Deus em oração. É também o momento quando nós lembramos algumas pessoas pelas quais desejamos interceder, pessoas com as quais nos preocupamos e que desejamos colocar diante de Deus. Por isso, nesse momento de oração, e eu queria pedir ao pastor Silvio que viesse aqui à frente para nos dirigir a Deus nessa oração, eu gostaria que cada um colocasse diante de Deus aquilo que vai no seu coração. Lembre-se das pessoas pelas quais temos intercedido, pelas pessoas que talvez você tenha em sua mente agora, pessoas que você ama e com as quais tem se preocupado. Temos orado em nossa igreja pelo nosso pastor emérito, pastor José Almeida Guimarães. Temos lembrado de orar por outros pastores que têm convivido com alguma enfermidade, como é o caso do pastor Oliveira Araújo, pastor da Primeira Igreja Batista de Vitória, do Espírito Santo. Outros pastores que, de certa idade, ainda estão limitados, como é o caso do pastor Israel Dourado Guerra. E há outros pastores cujos nomes constam em nosso boletim, pelos quais temos intercedido. Há outros irmãos nossos que estão enfermos, alguns diáconos, como é o caso do irmão Eli Dantas, que está hospitalizado, ou do irmão Carlos Spakov, em convalescença, em recuperação de uma cirurgia cardíaca. Também outros irmãos que temos sempre colocado diante de Deus, outro diácono, o irmão João Galdino. São pessoas de nossa igreja que temos lembrado de colocar diante do Senhor. Esta semana tive a alegria de, entre outras
pessoas e visitar a irmã Edna Mello, irmã Edinha, que está residindo ali em Maceió, está bem, mas muito saudosa de sua igreja, a qual nos pediu que transmitisse o abraço, e eu lhe assegurei que temos orado por sua vida. Também tivemos a alegria, eu e a Alice, de visitar a Débora Debi, como é carinhosamente chamada, irmã do nosso irmão Moisés Marques, que está hospitalizada ali em Maceió, bastante enferma, e vamos continuar orando em favor dela, pelo agir de Deus em sua vida. Certamente esses são irmãos que sempre estão em nossa mente, em nossas orações. Hoje pela manhã foi lembrado o nome da irmã Lígia Fontes, que está hospitalizada novamente, devemos orar por ela. E no boletim há uma série de nomes que temos frequentemente colocado diante de Deus em oração. Por isso, eu lhe pediria que neste momento se colocasse de pé, e nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus em oração. Enquanto o pastor Silvio ora publicamente, cada um de nós, em seu coração, estará colocando diante de Deus também algum motivo de oração que lhe venha à mente, alguém por quem deseja interceder, na certeza de que Deus ouve as nossas orações, conforme nos assegura na sua palavra. Graça e paz a todos. Senhor Deus, nesse momento queremos, Senhor Jesus, nos apresentar a Ti e também apresentar aqueles, Senhor Deus, que precisam de Tua atenção, ó Cristo Rei, que precisam, Jesus, que nós o apresentemos para que possam alcançar as Suas vitórias, Jesus. Meu Deus, nesse momento de adoração, nesse momento que estamos aqui para ouvir a Tua mensagem, não podemos esquecer, Senhor Deus, daqueles que estão enfermos, daqueles que estão hospitalizados, daqueles que, se pudessem, estavam aqui também adorando e louvando ao Teu nome. Ó Senhor da glória, que a mensagem que possa ser trazida nessa noite seja para deleite espiritual de nós mesmos, Senhor Deus. Que possa, Senhor Deus, ser para nós edificante para podermos continuar vivendo nesse mundo sob a Tua proteção. É o que te pedimos, Jesus. Amém. Estamos iniciando um momento de adoração ao Senhor através dos nossos dízimos e ofertas. Convidamos os nossos irmãos diáconos e diaconisas para esse trabalho. O nosso programa logo de manhã está sendo veiculado no canal 4 e tem sido uma grande bênção para a nossa igreja e para aqueles que têm sintonizado aquela emissora. Nós queremos nesse momento lembrar os irmãos, aqueles que se comprometeram a sustentar este programa, que esta é a oportunidade. Em Lucas, capítulo 16, versículo 10, nós lemos 10, 11 e 12, nós lemos o seguinte: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Jesus é meu,
Jesus tomou o meu fardo e pronto ergueu e agora dele sou. Enquanto nosso irmão Levi Guedes se prepara para nos levar a Deus em oração de consagração dos dízimos e ofertas, nós vamos ler Filipenses 4:8, que diz o seguinte: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Senhor Deus, nós te damos graças pela bênção de poder contribuir com o dinheiro que tu nos concedes para o sustento da tua causa. Ajuda-nos não somente contribuir com o dinheiro que tu dás, mas também com a nossa vida, para que tu possas usá-la segundo o teu propósito. Em nome de Cristo Jesus que o fazemos. Amém. Amém. Peço que a congregação se coloque em pé para a leitura bíblica responsiva à palavra de Deus em Colossenses, capítulo 1, versículos 15 e 17, Apocalipse, capítulo 5, versículo 12. O qual a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele subsistem todas as coisas. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Amém.
Podem sentar. Nós vamos louvar a Deus com a miscelânea de hinos intercalado com leituras bíblicas conforme consta no nosso boletim. Cantemos e louvemos ao Senhor. Nossas mãos.
Saúdo a igreja na paz do Senhor Jesus. Aos irmãos que aqui estão presentes, também aqueles que nos acompanham à distância. Estou com meu coração à tarde, chegando à igreja, orando, para que a palavra que Deus me deu para transmitir aos irmãos, aos nossos ouvintes, possa ser uma palavra que abençoe sua vida, uma palavra que gere esperança, uma palavra que desperte coisas boas na vida de cada um dos irmãos. Eu gostaria de convidar para abrirmos nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 1. Nós vamos meditar, vamos usar esse texto aqui como um dos nossos textos básicos desta palavra, desta reflexão. 1, verso 8, que diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Eu desejo nesta noite refletir com os irmãos algumas considerações quanto ao valor do testemunho. A importância que tem no reino de Deus, a importância que tem para Deus o nosso testemunho. A força que tem o testemunho para edificar a igreja, para edificar um irmão, para a proclamação do Evangelho. Eu sei que o que eu vou falar, o que eu vou refletir esta noite, é só um pouquinho de tudo aquilo que podemos refletir quanto ao que o testemunho pode provocar, pode despertar, quando ele é feito no poder do Espírito Santo de Deus. E quero iniciar então contando um testemunho pessoal meu, um breve testemunho. Eu vou usar alguns testemunhos esta noite. Antes da minha conversão, eu me converti aos 25 anos, quando eu ainda não tinha tido um momento especial com Cristo, onde entreguei minha vida, onde tive a ação do Espírito operando na minha vida, fazendo de mim uma nova criatura. Eu ouvi muitos testemunhos, e eu não só ouvi por palavras, mas eu via o testemunho de muitos discípulos de Jesus. E aqueles testemunhos até hoje ainda impactam a minha vida. Aqueles testemunhos foram com certeza instrumentos de Deus para minha decisão. Eu tenho certeza absoluta que todos que aqui estão e os que nos ouvem à distância já foram impactados por testemunhos de outras pessoas. Testemunhos onde fica marcado a ação de Deus, aonde fica marcado o poder de Jesus, aonde fica marcado naquele testemunho a expressão do amor de Deus. E é sobre isso, algumas coisas daí que eu quero refletir com os irmãos, pensando hoje em testemunho, porque quando olhamos a Bíblia nos fala que alguns são chamados para pastores, outro para mestres, outro para doutores, outro para evangelistas. Então no serviço da igreja, a palavra nos diz, nos ensina, nos revela que Deus separa alguns para um serviço especial. E como é bom quando nós temos a certeza que estamos sendo pastoreados por um pastor que foi separado por Deus, foi capacitado por Deus, e que Deus está com ele naquilo que ele está fazendo. Como é gostoso quando podemos estar diante de um mestre que ensina, e no ensino dele nós entendemos, e todos entendem e compreendem, que ali alguém foi separado para aquele serviço, e Deus está com ele ali naquele momento, naquilo que ele faz.
Mas é interessante notar que para ser testemunha de Jesus, o Senhor não chamou ninguém separado. Ele chamou a todos os seus discípulos. O testemunhar não é para alguns. O testemunhar é para todos. Por isso, nesta noite, eu queria particularizar. Eu queria que nós pensássemos no poder, no valor, na força do meu testemunho. Quando eu estou testemunhando, quando eu estou falando o que representa para Deus, o que pode representar para mim, e o que representa para aquele que me ouve, ou para aquele que observa a minha vida. Quando eu expresso aquilo que Deus tem feito, aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus fez na minha vida. É sobre algumas considerações nessa direção que eu quero refletir com os irmãos. Num outro testemunho, o pastor Fernando Brandão é muito feliz na página 15 do livro Igreja Multiplicadora. Não estou aqui fazendo propaganda de um livro, mas é um livro muito bom e eu queria até recomendar para os irmãos Igreja Multiplicadora. Não é uma visão de metodologia de igreja, é um material que a junta está colocando à nossa disposição, onde fala de princípios. E ele diz assim, com muita propriedade, e gostei muito dessa palavra, e por isso hoje trago nessa mensagem, na página 15, ele diz assim, que nesse versículo de Mateus 1,8, Jesus deixa bem claro qual será a ação do Espírito Santo e qual será a ação que Jesus espera dos seus discípulos na proclamação do seu Evangelho. Para melhor entendimento, eu queria dizer que é bastante difícil nós refletirmos sobre, em Atos 1,8, sem refletirmos juntos, Mateus 28, 19 e 20. Porque eu não vou usar aqui a palavra crente, também não vou usar a palavra cristão. Eu quero usar esta noite a palavra discípulos de Jesus. Para ter uma maior clareza de Atos 1,8, nós precisamos entender um pouquinho de Mateus 28, 19 e 20, que Jesus disse, ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Porque eu digo assim, que é mais fácil entendermos Atos 1,8 quando lemos Mateus 28, 19 e 20. Porque esta ordem de Jesus, vocês devem testemunhar em toda a terra e em todas as gerações. Era impossível que Jesus estivesse falando somente para aqueles discípulos que estavam à sua frente. Como eles iriam poder percorrer a terra toda? Como eles ficariam em todas as gerações para cumprir o mandamento de Atos 1,8? Mas Jesus estava dizendo em Atos 1,8, considerando Mateus 28, 19 e 20, que eles fariam discípulos. E o pastor Fernando Brandão diz assim também, que foi como um rastrilho de pólvora. É como se alguém fosse colocando uma pólvora desde Jerusalém até aqui, aonde eu estou. E lá foi aceso a chama que corre por todas as gerações, incendiando a fé, trazendo fé, gerando fé. E isso é algo lindo, algo maravilhoso, porque se os discípulos não tivessem cumprido a ordem do fazer discípulo, se nós não tivermos comprometidos em fazermos discípulos, se a igreja não tiver o comprometimento de fazer discípulo, de ensinar, de capacitar,
de formar discípulos de Jesus, como chegará, como continuará esta mensagem sendo propagada de vida em vida? Deus conta comigo. Eu fico emocionado com isso. Deus conta comigo. Eu, um homem como sou, eu sei das minhas fraquezas, das minhas limitações, mas Deus conta comigo como seu discípulo. E Deus conta com o meu testemunho diário. Deus conta com aquilo que eu falo e com aquilo que eu vivo, para testemunhar dele como Senhor Todo-Poderoso. O testemunho, quero trazer a lembrança aqui, ele não somente é um poder de força para proclamar o Evangelho, como é também para edificar a igreja. Eu lembrei-me na hora e coloquei aqui, pastor Ney, um testemunho que o pastor Ney me contou e sei que foi impactante para ele. Muito impactante. E olha que o pastor Ney é um homem que todos sabem e consideram um homem separado para o ministério, um homem cheio da graça de Deus. Mas um dia ele me contou e eu sei que impactou porque ele foi convidado a colocar uma palavra, uma mensagem numa literatura de circulação nacional, Pão Diário. E ele lembrou desse testemunho. Durante este ano vocês vão encontrar isso que eu vou falar agora. Pastor Ney disse que um dia chegou ao leito de enfermidade de um pastor que ele ama muito. E chegando ali, ele disse que o coração cheio de carinho por aquele pastor, ele perguntou: pastor, como tu estás? E aquele pastor disse: estou aqui com as minhas veias cheias de química, mas o meu coração cheio de paz. E quando o pastor Ney me contou isso um dia, ele me contou com os olhos quase transbordando em lágrimas. Então aquele testemunho que foi dado naquele leito, para ele, foi de muita importância. Ele foi edificado na fé, pela fé daquele irmão que estava no leito da enfermidade. Então, meus amados, eu vejo assim, como o meu testemunho, o seu testemunho, pode ser impactante, o diferencial na vida de uma pessoa, de um familiar, de um amigo, de um vizinho, de um irmão da igreja, na vida de um pastor, de um evangelista, de um professor. Quantos pacientes têm impactado profundamente a vida de médicos? Homens acostumados na medicina a tratarem pacientes de todas as formas, mas por uma atitude, uma ação, um transbordar de fé de alguém que crê no poder de Jesus. Alguém que transborda não um poder próprio, mas transborda o que diz aqui, o poder do Espírito Santo de Deus. E impacta aquele médico, impacta aquele profissional de saúde. Eu digo isso para vocês com propriedade, não sou médico, mas trabalhei 30 anos na área da saúde, no exército. E muitos pacientes encontrei no leito da enfermidade. Contava há poucos dias para o pastor Ney, um senhor em General Câmara, uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, seu Chico para os amigos. O nome dele era Francisco, mas seu Chico era um homem de idade, da Assembleia de Deus. Mas eu tinha uma amizade muito íntima com ele. E um dia ele ficou muito doente. Ele tinha um problema muito sério, pulmonar. E eu fui no hospital vê-lo. E ele estava num momento de grande agonia. E eu me aproximei dele, toquei no ombro dele e disse: irmão Chico. E ele me olhou e sorriu para mim. E disse assim: hoje eu vou me encontrar com meu Senhor. Mas ele me disse aquilo de uma maneira tão profunda, com tanta paz,
com tanta alegria, com prazer, que impactou minha vida. E é como se ele soubesse, porque naquela tarde realmente ele partiu para o Senhor. Então eu quero experimentar com vocês, meus amados irmãos, algumas considerações de nós darmos importância maior para os testemunhos que temos, do que Deus está fazendo na nossa vida, do que Deus tem operado na nossa vida. Não apenas um grande milagre, mas aquilo que Deus está fazendo no dia a dia, aquilo que Deus está operando a cada momento, aquilo que Deus tem cuidado da nossa vida. Pastor Fernando Brandão ainda diz assim no seu livro: o testemunho de um discípulo de Jesus é uma consequência natural do poder do Espírito Santo operando na sua vida. É verdade, é verdade. É a mais pura verdade dizermos que o testemunho de um discípulo de Jesus é algo natural. Natural. É apenas transbordando aquilo que Deus tem colocado em sua vida. E ele diz mais, ele diz assim: nenhuma oposição humana ou diabólica pode impedir o avanço desse movimento de multiplicação deixada por Jesus, porque ninguém pode segurar o testemunho daquele que está cheio do poder do Espírito Santo. E eu creio nisso. Eu creio que poderão até mesmo alguém pegar uma navalha e cortar a língua de alguém, furar os olhos, deixar cego, mutilar como quiser, mas ainda não vai. Enquanto houver vida, o testemunho vai acontecer. E se for um testemunho cheio do poder do Espírito Santo, ele é uma semeadura do reino de Deus no coração de outras pessoas. Na igreja para edificar, no mundo para salvar. Isto é aquilo que Deus promete na sua palavra. Mas outra consideração que eu quero fazer, desejo fazer, é que o testemunho cheio do poder do Espírito Santo, com certeza, é a expressão de alguém que tem intimidade com Jesus. Porque se não tiver intimidade com Jesus, a pessoa vai contar o que ela ouviu dos outros. Se ela não tem intimidade com Jesus, ela vai contar aquilo que ela ouviu falar. Se ela não tem intimidade com o Espírito Santo, se ela não tem intimidade com Jesus, ela vai falar de promessas que para ela não tem tanto valor. Por isso eu creio que aquele que testemunha no poder do Espírito Santo é aquele que já nasceu de novo em Cristo Jesus. E aquele que nasceu de novo em Cristo Jesus, eu digo mais, não consegue ficar sem testemunhar. Talvez algumas coisas em algum momento queiram nos abater, queiram nos diminuir diante daquilo que Deus mandou nós fazermos. Mas nós não podemos parar não. Nós precisamos continuar testemunhando do poder de Deus na nossa vida e através da nossa vida, porque essa é a vontade de Deus para nós. Quantos jovens entram na universidade? Quantos jovens saem do lar e vão para um meio, talvez até desconhecido para alguns, e lá chegando acontece mistério onde ele está, porque ele chega lá cheio da graça de Deus, testemunhando do poder de Jesus, do nome de Jesus. No passado diziam que no meio dos militares haviam poucos evangélicos, poucos discípulos de Jesus. Hoje as forças armadas estão cheias de discípulos de Jesus. Não é porque alguém foi pregar lá dentro, digo para vocês com segurança, mas é porque discípulos de Jesus
estão testemunhando em todos os lugares. Com certeza a palavra chegou até nós, porque Deus separou os mestres, os pastores, os pregadores. Mas digo para vocês que uma força muito forte que tem impactado todas as gerações é o testemunho particular de cada cristão comprometido com Jesus. Por isso, meus amados, eu também trago uma outra consideração, de que o testemunho não pode ser algo jogado ao vento, mas precisa ser algo consciente da parte do discípulo. O discípulo, quando ele testemunha, ele tem que testemunhar conscientemente. Ele tem que saber o que ele está fazendo. Ele tem que ter consciência que ele está falando algo pelo poder do Espírito. Ele tem que ter consciência que ele não tem poder para chegar no coração da pessoa. Ele tem que ter consciência que ele não pode mudar a maneira da pessoa pensar, que ele não pode trabalhar no interior da pessoa, por mais capacidade que ele tenha no falar. Mas ele tem que ter consciência que ele é apenas o instrumento, e que é o Espírito de Deus, é a promessa de Jesus, é que vai operar, é que vai transformar, é que vai impactar, é que vai testificar aquilo que é necessário acontecer naquela vida. Então, testemunhar conscientemente, testemunhar na intimidade com Jesus, testemunhar de algo que é vivido, que nós vivemos, testemunhar de vivência, de intimidade, é aí que está o poder, é aí que o Espírito opera. Como é bom testemunharmos da nossa conversão. Eu vim agora de Ipojuca, na posse do pastor Marcos, na primeira Igreja Batista de Ipojuca, e via que muitos irmãos no ônibus alegremente cantavam cânticos antigos. Alguns que na melodia eu entendia que eles aprenderam ainda criança. Eu não tive essa experiência. Me converti aos 25 anos. Eu fui criado de uma outra forma. Mas foi gostoso quando eu ouvia eles cantarem, e eu via como é importante aquele que nasce na igreja. Mas mesmo aquele que nasce na igreja, chega um momento na vida que ele tem que tomar a decisão pessoal dele. Há um momento na vida que ele tem que tomar a decisão pessoal. Não é porque ele nasceu na igreja que ele é discípulo de Jesus. Ele está enriquecido de coisas boas, mas ele vai precisar tomar a decisão dele. Eu tomei a minha aos 25 anos de idade. Aos 25 anos de idade eu fui confrontado entre a minha verdade e a verdade de Deus, entre quem eu era e o que Deus queria que eu fosse, em quem eu cria, no que eu acreditava, e no que a Bíblia me apresentava como verdade. E muitos testemunhos, muitas pessoas influenciaram para que naquele dia, ou naquela noite, eu tivesse um encontro real com Jesus, e eu passasse da morte para a vida. Eu saísse de um homem para um novo homem. Um homem que antes tinha uma alegria, e hoje tem outra alegria. Um homem que tinha uma esperança, hoje um homem que tem outra esperança. E eu louvo a Deus por todos aqueles que testemunharam do reino de Deus para mim, mesmo muitas vezes eu zombando deles. Eu era um homem zombador. Confesso aos irmãos que muitas vezes zombei na face dos meus amigos, e eles me amaram de tal forma que continuaram testemunhando para mim que Jesus
era o único caminho, a verdade e a vida. Por isso, meus amados irmãos, eu creio que nós precisamos no nosso tempo, nesta geração de tanta correria, nesta geração que tantas coisas acontecem tão rápido, nós precisamos parar e refletir nas coisas simples do Evangelho e valorizar o que Deus colocou nas nossas mãos e trazermos à nossa memória essas coisas que alegram o coração do nosso Deus. Mais uma consideração que eu queria deixar com os irmãos é que também conscientemente nós precisamos entender conscientemente que o que Jesus diz em Atos 1:8 é uma ordem, é um mandamento. Não é você vai testemunhar se quiser. Alguns testemunhos, quem achar que deve, faça. Não, é um mandamento a todos aqueles, todo o que foi transformado pelo poder de Jesus, é um mandamento. Vá e testemunho de mim, disse Jesus. É um mandamento. E digo mais, o pastor Ney estava refletindo nesta semana aqui na igreja, e ali Deus enriqueceu o meu coração quando Ele disse assim, que toda graça que Deus coloca na nossa vida não é para ficar só em nós, mas é para transmitirmos aos outros. Essa é a mais pura verdade também. Quando Deus, tudo que Jesus opera de bênção na nossa vida, Ele quer, Ele deseja, é a proposta dEle, que nós venhamos a repartir com os outros. Isso é testemunhar, é repartir com o outro aquilo que Deus colocou na minha vida. É repartir com o outro o que Deus já me ensinou, o que Deus me abençoou. Não devemos reter conosco. Não é do projeto de Deus que fique retido em mim aquilo que Deus fez de bom na minha vida, mas é do coração de Deus que eu transmita a outros aquilo que Deus operou na minha vida. E coisas simples, muito simples, mas coisas boas, sempre boas. Vejam vocês que um irmão, pastor, estava no leito da enfermidade. Talvez alguém dissesse, um coitadinho está aqui. Não, ele disse, o meu coração está cheio de paz. Quantos estavam naquele dia andando na rua e não tinham paz? Quantos estavam cheios com as finanças, sem nenhum problema? Estavam com a saúde perfeita e o coração estava destruído com a falta de paz. Mas aquele homem disse, o meu coração está cheio de paz. E é interessante que o pastor Ney acompanhando este homem. E nós conhecendo, eu conheço essa pessoa pela graça de Deus. Posso dizer que sou amigo dele, hoje. E realmente, ele é um homem que transmite a paz de Deus. Nós fomos transformados para transformar. Este é o nosso desafio este ano de reflexão. Nós fomos transformados para transformar, pelo nosso testemunho, pela nossa ousadia em testemunhar, pela nossa alegria em testemunhar. Porque eu creio que o testemunho cheio do Espírito Santo, cheio do poder do Espírito Santo, é um testemunho cheio de paixão, cheio de verdade. Quem testemunha de Jesus não precisa inventar nada. Conte exatamente o que Jesus fez, do jeito que Ele fez. Não precisa, não pode inventar, porque se inventar, se acrescentar, já não é a verdade. E se não é a verdade, o Espírito de Deus não vai operar. Conte, transmita, semeie na vida de outros as bênçãos que Deus semeou na sua. Nós temos com nós o Espírito Santo,
nós temos as promessas da vida eterna, nós temos tanta riqueza que a Bíblia tem colocado, que Deus tem colocado no nosso coração. Quanta riqueza preciosa, quanta preciosidade está no nosso coração, que foi semeado pelos professores da escola bíblica dominical, pelos pastores pregando, pelos músicos cantando. Quanta riqueza nós temos, e estamos muitas vezes com isso fechado. Não pode. Nós precisamos semear na vida dos outros aquilo que Deus tem semeado na nossa. Se nós olharmos a vida de Paulo, nos momentos mais difíceis da vida dele, ele procurou usar a força do testemunho. A força do testemunho. Paulo foi um homem que mais escreveu as cartas. Paulo foi um apóstolo, Paulo foi um pastor, Paulo foi um discipulador, mas Paulo foi, acima de tudo, uma testemunha. Ele testemunhou em todo tempo, em todo lugar, o que Jesus tinha feito na vida dele. Ali em Atos 26, não vou ler, só vou comentar rapidamente. Ele está diante das autoridades, na sua defesa das acusações que lhe faziam, e diante de um rei. Eu fico apaixonado com a atitude de Paulo. Ele começa dizendo: eu fui criado no meio do judeu, eu fui fariseu, mas um dia eu estava indo para Damasco ao meio-dia. Rei, era o meio-dia que eu estava indo para Damasco, e eu ia com o coração cheio de planos e projetos para perseguir essa igreja, essa seita chamada cristã. Mas rei, uma luz apareceu, e ele, Jesus de Nazaré, falou comigo. É isso que Paulo encontra para falar na sua defesa. Ele encontra o testemunho dele, ele encontra aquele momento que ele teve o seu grande encontro com Jesus. Quero finalizar esta palavra na esperança de que cada um de nós possa refletir mais sobre o nosso testemunho pessoal, particular, da nossa vida, de como os outros estão nos vendo. Não porque queremos mostrar para o outro o que somos, não que venhamos a criar uma máscara para parecer bonitinho, não, mas que os outros possam ver Cristo em nós, e que a alegria, exista alegria no nosso coração, exista paixão, exista fé, exista realmente um grande mover no nosso coração, de desejo em falar a todos, em tempo e fora de tempo, de quem é Jesus, quais são suas propostas para a humanidade, o que ele representa para mim, o que ele fez comigo, e o que ele está fazendo comigo e na minha casa. Eu estou vivendo um momento muito especial, meus irmãos. Eu não vou contar testemunho aqui meu particular, porque eu iria usar muito tempo, mas é muito especial. Dia 30 de dezembro eu fui para a reserva, eu fui, em outras palavras, me aposentei no exército. Quarta-feira agora é minha despedida, vou ao exército me despedir. 35 anos fardado, mas eu tenho uma grande alegria. Estou saindo 35 anos, sem nunca, nenhuma vez, ter sido, na palavra militar, punido. Deus usou de misericórdia comigo, porque com certeza, muitas vezes eu me equivoquei, mas os meus chefes sempre andaram pelo caminho de me orientar, no lugar de me punir. E eu louvo a Deus, porque Ele cuidou de mim esse tempo todo no meio militar.
Mas também estou feliz porque o meu filho está junto com o Senhor, minha nora, meu neto, meu genro, minha filha, todos servem ao mesmo Jesus que eu sirvo. Eu e minha esposa, com a qual estou 36 anos casado. Pela graça de Deus, hoje, eu tenho certeza absoluta, e isso é um testemunho meu, que o meu filho, minha filha, meu genro, minha nora, se eles têm uma família cristã como referência para eles, na fé, na ousadia, na honestidade, na integridade, no errar, mas no pedir perdão, eu tenho certeza que se chama Roberto e Maria. Isso me alegra, porque eu posso ser testemunha de Jesus, primeiramente, para os meus filhos. Eu tenho certeza que os meus irmãos que ainda não aceitaram Jesus, eles podem falar qualquer coisa a meu respeito, mas quanto à minha fé, todos eles sabem que eu sou um homem apaixonado por Jesus. Eu queria, para finalizar então, ler para os irmãos uma inspiração que Deus me deu há alguns dias, quando eu lia, meditava, refletia no livro de Romanos, capítulo 8, verso 35 ao 39. Só de eu falar 8, 35 ao 39, todos os irmãos já têm uma ideia, mas quem não tem, quem não lembrou, vai lembrar agora, quando eu ler o que tenho aqui, na conclusão desta palavra. Começa com uma pergunta, dizendo: quem vai nos impedir de sermos fiéis testemunhas de Jesus Cristo? Será a tribulação? Será a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Não, não, de forma alguma, porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos ou principados, nem coisas do presente ou do futuro, nenhum poder, altura ou profundidade, nem qualquer outra coisa ou criatura poderá nos impedir de sermos fiéis testemunhas de Jesus Cristo no poder do Espírito Santo. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Com responsabilidade da mensagem, cantemos Dar a adoração, Senhor, 546 de nada, proteção. Senhor,
Curve sua cabeça, vamos falar com Deus. Pai querido, nós queremos te pedir que tu nos dês a tua visão. A visão daqueles que ainda não conhecem a Jesus, e que esta visão nos mova a ser testemunhas do que Jesus significa para nós. Queremos agradecer-te, Senhor, os teus servos do passado, que foram os teus instrumentos para que esta mensagem fosse propagada de geração em geração. Agradecer-te, Senhor, o modo como esta mensagem nos alcançou. Agradecer-te a salvação, a esperança, a certeza da vida eterna que encontramos em Cristo Jesus. E te pedir, Pai, que tu nos ajudes a ser testemunhas fiéis, ao compartilhar com outros o que Cristo fez por nós, a compartilhar com outros o que Cristo representa para nós. Que a nossa vida seja referência, que a nossa vida seja fonte de inspiração, que em nós as pessoas possam conhecer mais de Ti, que através de nós as pessoas se aproximem de Ti. Que essas pessoas, Pai, que nós passamos a enxergar com a Tua visão, pessoas que não têm esperança, que não têm Cristo, que não têm salvação, que a essas pessoas Tu alcances através de nós. Faze-nos por Teu poder, testemunhas do Teu Evangelho, testemunhas da Tua graça. Faze-nos instrumentos Teus para alcançar outras vidas, para que este projeto continue em nós e se amplie, para que novas e novas gerações de todas as nações conheçam, através do nosso testemunho, do testemunho dos Teus filhos, a salvação que há em Cristo Jesus e no Evangelho. Oramos no nome de Jesus. Amém. Louvamos a Deus pelo modo como temos sido desafiados e inspirados nesta noite, pela mensagem que nos foi trazida pelo pastor Roberto. Somente há pouco tempo conheci um pouco da história da salvação. Eu sei que ele fosse até contar mais detalhadamente hoje, mas a linda experiência de conversão do pastor Roberto, quando num leito de hospital, desenganado, de acordo com os médicos, sem absolutamente nenhuma esperança, aos 25 anos de idade, ele teve seu encontro com Cristo. E ali o testemunho das pessoas que apresentaram Jesus em anos anteriores foi se somando, para que ele naquele momento tivesse um encontro pessoal com Cristo, e esse encontro mudou a sua vida. Nós louvamos a Deus pela vida do pastor Roberto. Na verdade, o convite para tê-lo como pregador hoje não foi por acaso, foi justamente por conta deste momento que ele está vivendo. Na próxima quarta-feira, o pastor Roberto, capitão Roberto Santos, se despede do exército e passa a viver integralmente para o ministério. Há um ano está conosco como ministro de missões de nossa igreja. A partir de agora estará dedicado integralmente em termos de tempo, porque o coração já estava dedicado integralmente ao ministério. E nós louvamos a Deus pela sua vida, pela vida de Maria, sua esposa. E eu quis muito que exatamente hoje ele trouxesse a mensagem, porque nós queremos orar pela vida dele. Eu queria convidar a Maria para estar aqui à frente também, ao lado dele. Nós recebemos hoje, mais uma vez, temos a alegria de ter conosco, mais uma vez, a visita do pastor Francisco Pereira. Eu queria que o pastor Francisco viesse aqui, queria que ele orasse ao Senhor nesse instante, que ele orasse pela vida do pastor Roberto. E nós queremos colocar a vida deste casal nas mãos de Deus, gratos ao Senhor pela bênção que eles já têm sido entre nós, mas pedindo ao Senhor que os abençoe. Eu sei que tem sido um desafio para esse casal de gaúchos agora nordestinos, estar aqui conosco longe dos filhos, netos, longe do restante da família, mas tem sido uma bênção muito grande para nossas vidas ter o pastor Roberto e Maria conosco, esse casal tão querido e tão especial, visivelmente apaixonado
pelo ministério, apaixonado pelas pessoas, apaixonado por Cristo, pela proclamação desse Evangelho, e tem sido uma bênção para nós a sua vida. Aquilo que ele falou aqui nesta noite, notadamente fala com o coração. Ele é assim, apaixonado por compartilhar com outros o que o Evangelho tem feito na sua vida e o que o Evangelho faz. E como é bom ver pessoas assim, cuja paixão é contagiante. E nós louvamos a Deus por sua vida. Por isso, nós queríamos, antes de terminar este culto, orar pela vida dele, pelo ministério, agradecer ao Senhor o que ele já tem sido entre nós e pedir que, a partir desse novo momento, ele estará muito mais envolvido ainda com a vida da igreja, que ele seja uma bênção ainda maior entre nós e que esta igreja seja uma bênção na vida dele. Nós oraremos também encerrando este culto. Depois dessa oração teremos a bênção e depois que eu impetrar a bênção estaremos despedidos deste culto. Por isso eu quero lembrar mais uma vez as nossas atividades da semana, lembrando o nosso programa logo de manhã, sempre às 6h35 no canal 4, TV Tribuna. Lembrando nosso culto matutino na próxima quarta-feira, às 6 horas da manhã, culto de oração às 7 horas da noite, no próxima quarta-feira, com um momento especial de gratidão a Deus. Os irmãos que estiverem presentes verão porque teremos esse momento especial na próxima quarta-feira. E lembrando que os grupos familiares voltam a se reunir esta semana. Então amanhã já tem grupo familiar se reunindo. E se o irmão ainda não faz parte de algum grupo familiar, procure o pastor Apolônia, a professora Cássia, nossos ministros de família, e identifiquem o grupo familiar próximo à sua casa, do qual o irmão pode tomar parte. Nós vamos ficar de pé nesse instante. Eu queria que eles ficassem aqui em cima mesmo. Pastor, venha. Pastor Francisco, vem aqui para o púlpito também. E nós vamos orar ao Senhor. O pastor Francisco vai orar, pedindo a Deus pela vida do pastor Roberto, da irmã Maria, agradecendo a Deus também este culto, pedindo que nos acompanhe, nos abençoe. Depois da sua oração, eu impetrarei a bênção, e nós nos assentaremos, oraremos silenciosamente ao som do pós-lúdio, os pastores iremos até a porta, e os irmãos então poderiam deixar este santuário. Desejamos a todos uma semana abençoada por Deus, e mais uma vez, nossa gratidão a todos quantos nos deram a alegria de nos visitar nesta noite. Esperamos revê-los outras vezes. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, nós estamos imensamente agradecidos, Senhor Deus, pela palavra trazida pelo Teu servo hoje à noite. Palavra que nós podemos sentir, que veio do Teu coração. Palavra, Senhor, que nós podemos sentir, que espelha um sentimento de gratidão deste Teu servo para com o Teu amor, a sua vida e a sua família. Nós te agradecemos, Senhor Deus, porque ele é fruto de testemunho de diversas pessoas, diversos irmãos, que assim como ele falou, apesar do seu espírito de zombaria, não tiveram nenhum receio de falar do amor de Jesus, do testemunho de Jesus para ele. E naquele momento, Senhor Deus, quando ele estava passando por um momento difícil, ele viu que a sua esperança estava em Jesus, e ali ele entregou a sua vida e houve uma transformação. E hoje, Senhor Deus, ele está aqui pregando o Evangelho, está comprometido ele, a sua esposa, os seus filhos, com a Tua palavra. E agora ele está mudando, Senhor Deus, de vida. Deus o abençoou durante 35 anos num trabalho. E hoje ele está se aposentando, alcançando uma bênção, e está agora, Senhor Deus, agradecido, se colocando à Tua disposição, para com mais ousadia, doar todo o seu tempo para testemunhar de Ti. E nós queremos Te pedir nesse instante, Senhor Deus, que Tu abençoe esta vida, o pastor Roberto, a sua esposa, os seus filhos e esta igreja em que ele está trabalhando, para que ele seja uma bênção e que muitas pessoas, muitas mesmo, possam ouvir falar do Teu amor e através da sua instrumentalidade e também nossa, possa entregar a sua vida a Jesus. Abençoa o pastor desta igreja, todo o seu ministério, os planejamentos para esse ano, Senhor Deus. Continua abençoando
todas as pessoas aqui presentes. É nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Estamos concluindo a transmissão do culto noturno da Igreja Batista da Capunga deste domingo, 24 de janeiro de 2016. Agradecemos a sua presença em nosso culto, agradecemos ao irmão Joaquim, no estúdio da Evangélica do Brasil, FM, e convidamos a todos para estarem conosco no próximo domingo, a partir das 10 horas, com a transmissão do culto matinal. Uma boa noite a todos.